Então, construindo os argumentos no texto. Eu vou diminuir, às vezes eu vou tirar em algum momento, eu vou tirar essa miniatura, né, com a minha imagem. Em algum momento a gente tira, muda de lugar, então vai acostumando aí. Vamos lá. O que é argumento? Nós vimos na aula anterior. Argumento é uma prova usada para afirmar ou negar um acontecimento, né? Então veja, se eu sou a favor ou contra de algo, eu preciso defender o meu pensamento a favor ou contra. E aí eu vou usar o argumento, eu vou argumentar, usar o argumento, ok? No nosso caso, o foco é o texto escrito, porque nós não estamos assim, é claro, é um argumento, pode ser oral, pode ser escrito, mas no nosso caso o foco ele é escrito, o texto escrito. Então a gente vai falar muito, a gente vai estar batendo muito na tecla do argumento escrito, correto? Da prova, né, da defesa do meu ponto de vista, que isso é argumento. Aqui nós temos só para iniciar, está em inglês, a gente vai só comentar um pouquinho o que é argumento, e é um erro, assim, a gente fala, isso pode na redação, não, veja, ele observa, e claro, isso aqui é uma ilusão de ótica, né, ele observa que tem quatro barras, e o outro responde, não, 3, está em inglês, claro, mas aí vocês também sabem muito bem, 4, o ponto de vista dele é 4, o outro é 3, só que quando eu faço um texto, uma redação do Enem, não existe isso, eu não posso ser ambíguo. O que é ser ambíguo? Ter duplo sentido. O que é ter duplo sentido? É a pessoa ler e interpretar de dois jeitos. Eu não posso, eu tenho que ter apenas um ponto de vista ali, defender a minha opinião, meu ponto de vista. Claro que isso aqui era só para pensar, né, pessoal? É claro que isso aqui é uma ilusão de ótica, é claro que isso aqui pretende nos enganar. Se olhando de um lado você vê 4 barras, do outro você só vê 3, enfim. Mas a ideia não é essa. A ideia é dizer que no texto, na redação do Enem, o objetivo não é esse, não é criar uma situação ambígua, não é criar uma situação que alguém interprete de um jeito e se alguém, um corretor, que é quem corrige a redação, ele lê, interpreta de um jeito e o outro que lê interpreta de outro. Não, de forma nenhuma. Eu tenho que fazer de uma forma, argumentar de um jeito que quem lê de qualquer, seja um corretor A, o corretor B ou C, os 3 vão entender a mesma coisa, compreendeu? Então essa é a ideia do argumento. Então, dito isso, a gente vai rapidamente, eu não vou ler, só vou falar, comentar os vermelhos aí, recordando que nós falamos na outra aula. Nós temos aqui 6 tipos de argumento, lembra? Exemplificação é que eu dou um exemplo, né? Enumeração é que eu enumero fatos, primeiro lugar, em segundo lugar. Comparação, eu comparo um país com outro, um povo com outro, uma sociedade com outra. Causa e efeito, ou causa e consequência, é quando eu tenho um problema, porque toda a redação do Enem ela parte de um problema, uma problemática. O ano passado, por exemplo, qual era a problemática? A dificuldade em democratizar o cinema, ou seja, levar o cinema a mais brasileiros. Qual é a causa disso? Eu vou argumentar qual é a causa que o cinema não atinge todos os brasileiros. E depois eu vou argumentar dizendo qual é a consequência do cinema não chegar a todos os brasileiros. Tá ok? Evolução histórica. É eu trazer fatos históricos, Revolução Francesa, democracia ateniense, ditadura militar no Brasil, enfim, eu vou trazer fatos da história para embasar os meus argumentos. Contraposição é um argumento que é contra-argumentação, é eu usar um argumento que negue o pensamento de alguém, muito usado mais no artigo de opinião, mas também presente aqui no texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem. Poderia aqui também falar ainda da citação, que é a exemplificação, está dentro da exemplificação, citar alguém, um filósofo, um sociólogo, um pensador, ou uma personalidade, pessoal, porque a gente acha às vezes que a redação do Enem eu tenho que citar só apenas pessoas famosas, filósofos gregos, sociólogos, europeus, não. Eu posso citar, por exemplo, não é desprezando ninguém, mas, por exemplo, eu posso citar Tiririca, por exemplo, né? Uma fala dele, um pensamento dele, nada impede que eu faça isso.
desde que eu faça dentro de um contexto. Não é obrigado a ser um filósofo, um grande pensador, uma pessoa famosa, correto? Então vamos lá, os passos que vamos seguir, quais são os passos que a gente vai seguir na construção de argumento. Agora sim vamos falar da construção de argumento. Falamos do tipo, agora vamos falar da construção. Bom, qual é o primeiro passo? Planejar. Nosso foco, pessoal, é a redação do Enem. Então a gente vai falar muito da redação do Enem. Então o primeiro passo para ter uma boa argumentação, para construir uma boa argumentação, é o planejamento. Por isso, qual é a coisa que você deve fazer primeiro? É entender a proposta da redação. Devo escrever um texto sem entender a proposta, sabe? É o que a gente chama de síndrome da vaca louca. O que é isso? É quando abre a porteira já sai pulando, endoidando. E não é bem por aí. Para fazer uma redação do Enem, eu só posso começar a escrever se eu entender, se eu organizei as ideias, se eu pensei, se eu propus alguma coisa, se eu, assim, refleti, busquei na minha mente o que é que eu sei sobre aquele assunto. Então, isso aí é o planejamento. Outra coisa, organize as ideias antes de escrever. Não sai escrevendo, porque depois você pensa uma coisa que era, por exemplo, imagine, você vai argumentar causa e consequência. Aí você coloca a consequência, depois a causa. Não é certo. Certo? Primeiro é a causa, depois a consequência. Então tem que organizar as ideias. Onde eu vou colocar o pensamento, onde eu vou colocar a citação. Correto? Defina a tese, ou seja, qual é a opinião que eu vou defender. Democratização do cinema, né, no Brasil. Eu vou pensar, o que eu vou defender? Eu vou defender, por exemplo, a tese de que no Brasil o cinema não atinge a todos por causa devido à grande desigualdade social, né? Não há um interesse dos governantes em tornar o cinema democrático. Então eu vou defender essa tese, ok? E liste alguns argumentos. Tudo isso, pessoal, não comecei ainda a escrever o texto. Eu estou apenas me preparando para escrever o texto. É o primeiro passo para uma boa argumentação. Coloca alguns argumentos, anota ali no canto da folha, na própria folha de rascunho, para depois eu ir para o segundo passo, que defina os tipos de argumento que irá utilizar. Isso aqui é muito importante, pessoal. Escolha o tipo que você mais domina. Por quê? Observe. Às vezes você não tem, assim, vamos dizer, de acordo com o tema, você não está lembrando bons argumentos, boas citações. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a argumentação, a minha interpretação, é um tipo de argumentação. Eu vou usar causa e consequência, é um tipo de argumentação. Então, de acordo com o tema, você vai escolher um tipo de argumento que você mais domina, tá? De acordo com o seu domínio. Claro que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, vocês vão entender melhor essa questão daqui a pouco. Anote antes de começar a escrever a redação no canto da folha do rascunho, igual o passo anteriormente. Caso domine, use citações, fatos históricos ou atualidade. Caso domine, se você não lembra, não coloque coisa só para enfeitar o seu texto, de forma nenhuma. Coloque se você tiver uma certeza daquilo. Correto? Se você não tem certeza, fica difícil. Então você vai colocar alguma coisa porque, não, vou colocar porque é bonito, porque é um filósofo tal, é um sociólogo tal, aquele pensador. Então, se você não lembra, faça uma redação simples. Hoje, por exemplo, nós vamos ler uma redação simples, sem grandes coisas, do ano de 2016, se não me falha a memória, né? Mas vocês vão ver nessa redação que ela é simples, né? O importante o importante é o texto ser bem construído. Não é porque citou fulano, ciclano, não é isso. Mas é interessante ter citação, viu? Terceiro passo, são as finalidades do argumento, ou dos argumentos. Você precisa deixar claro o ponto de vista que você tentou comprovar durante toda a estrutura da sua redação. O que é isso? Eu defendi uma ideia no início, eu levo ela até a última linha do texto. Eu escolhi aquela tese, por isso que deve ser planejado o texto antes, porque se eu escolhi aquela tese, então eu tenho que levar ela até o final do texto,
Correto? Então veja, um tema, violência contra a mulher, por exemplo, supõe que seja um tema da redação, não necessariamente. Eu vou trabalhar com premissa. O que é premissa? São ideias, são pensamentos, para depois eu construir uma conclusão. Aí vem a premissa 1. As mulheres têm medo de denunciarem seus maridos, mesmo existindo a Lei Maria da Penha. Uma premissa. Uma outra premissa. A mídia estimula uma cultura de mulher como objeto sexual frágil e subversiva ao homem. Com base nessas duas premissas, que é a sociedade patriarcal, essa premissa 2, eu vou chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão? Existe uma necessidade de mudança na sociedade para que haja maior conscientização. Essa transformação social pode partir das escolas através da educação. Então, com base nessas premissas, essas ideias, eu construí uma conclusão. Correto? Quarto passo. A gente volta naquela primeira aula nossa, coesão conectivo, naquelas primeiras aulas. Em cada parágrafo, inicie com uma informação e vai ligando as ideias, ou seja, os argumentos, usando o que para isso? Conectivos. O meu texto vai ficar coerente, com lógica, é claro, coeso, ligado, organizado, e com conectivos, ou seja, as frases estão ligadas umas às outras, os parágrafos, e o texto está todo ligado. Isso também faz parte da argumentação, pessoal. Por quê? Porque se eu quero fazer uma boa argumentação, a primeira coisa que eu faço, eu já não começo o parágrafo argumentando. O que eu faço? Eu trago uma informação, nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, para depois eu argumentar, ok? Então, por exemplo, quer ver uma informação? Vamos falar então da violência contra a mulher, por exemplo, né? Dados revelam que a violência contra a mulher cresceu assustadoramente no último ano, por exemplo, né? Mediante essa informação, é possível concluir que isso e aquilo, ou seja, você está argumentando. Então, o que você fez? Mediante, eu usei o conectivo mediante. Eu trouxe a informação que os dados revelaram, usei o conectivo mediante para depois eu defender aquilo que eu penso. Correto, pessoal? Deixa eu tirar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Vocês vão entender aqui a proposta. Quinto passo, para uma boa argumentação. Cuidado com a utilização de termos e conceitos. Ou seja, pessoal, tem pessoas que muitas vezes ela acha que para ter uma boa nota na redação, ela deve escrever palavras difíceis, né? Escrever citação que ela não tem certeza de quem atribui uma citação, por exemplo, a Kant, né? Immanuel Kant, como se fosse de Sócrates ou de Aristóteles. E aí o que acontece? Se o corretor ele estiver atento a isso, ele vai perceber que você está fazendo que a gente chama na linguagem de texto, que eles chamam de encher linguiça, quer dizer, você está gastando as linhas do texto para aumentar a sua redação. Lembra daquela redação do Enem? Não sei se vocês sabem que o garoto, no meio da redação, ele começou bem a redação e terminou bem. E no meio ele coloca uma receita de miojo ali. Para não ficar muito cansativo, vou ensinar como fazer um miojo, né? Quer dizer, o que ele fez ali? O jargão da correção de texto que chama encher linguiça, né? Preencher o texto, aumentar o texto. Mas tem aqueles que às vezes querem colocar a palavra difícil. Aí ele coloca uma palavra que ele não tem certeza do significado, coloca um termo que ele não tem certeza, e aí o texto dele vai perdendo a qualidade. Ok, pessoal? Aí veja aqui, olha aqui embaixo essas duas imagens. Eu falo isso sempre nas minhas aulas de redação. Se você não sabe andar de salto alto, vai com a rasteirinha. Por que isso? Né? Porque às vezes a pessoa quer enfeitar o texto, né? E aí só vai tomar tombo. Entendeu? Então é melhor uma coisa assim, que ela domina, que ele tem certeza, que ele tem certeza que é dele, é próprio dele, ele domina. Ficou simples, mas eu tenho certeza que foi eu que fiz, eu dominei, eu estou consciente daquilo que eu escrevi, do que querer enfeitar a coisa e só tomar tombo. A verdade é essa. Certo? Vamos para o próximo.
Tem uma coisa aqui, eu vou ler isso para vocês, que talvez vocês não vão, assim, vai ficar bem nítido a imagem para vocês, mas observem lá. Durante o desenvolvimento da argumentação, defenda sua tese, apresentando ideias que a justifiquem. Lembre que tese é o seu ponto de vista, ou seja, sua opinião, correto? E diz mais ainda, faça isso de forma consistente e apresente seus argumentos. Consistente é com firmeza. Eu volto no exemplo anterior. Se eu tenho firmeza dessa forma, é dessa forma que eu vou fazer. Se eu não entendo muito bem desse jeito, então não vou entrar por aí, porque não é uma aventura. Vou experimentar. Se der errado, eu pego o texto e corrijo. Não é igual vamos supor, se você fizer isso na aula normal, na sala de aula, que o professor pode até lhe dar uma oportunidade de refazer o texto. Mas na redação do Enem não existe isso. O corretor começa a ler, percebe que não está bom, que você está patinando, que você está tomando tomba, ele faz o quê? Encosta sua redação para lá, atribui a nota baixa e está pronto. E nem vai ligar para perguntar nada e nem dá oportunidade para refazer. Então, pessoal, consistente é isso, é aquilo que você tem certeza. Você sabe que deve ser dessa forma. Essa parte é importante porque possui mais critérios avaliados, que a argumentação. Por isso, argumente com clareza e objetividade, para que o avaliador compreenda seu ponto de vista. Lembra do começo da nossa aula, aquela chargezinha lá, aquela imagem, aquele cartoon, que um enxergava 4 barras, o outro enxergava 3? Então, não pode ter essa ambiguidade. Você tem que escrever de um jeito que a pessoa compreenda o que você quer dizer. Para contribuir com a sua organização textual, reserve um parágrafo para cada argumento. A gente vai falar melhor disso na nossa aula, depois do recesso, dia 29, quando a gente for falar das partes, a partir do dia 29. Veja bem, reserve um parágrafo para cada argumento, isso é uma sugestão, analisando todos os aspectos que querem destacar ou salientar. O objetivo do desenvolvimento, que é onde tem mais argumento, é no desenvolvimento do texto, é onde aparece mais, embora apareça no início e no final, mas no desenvolvimento, no meio, que está a maior parte dos argumentos, é reforçar e comprovar o seu ponto de vista. Utilize sempre argumentos que consiga justificar, pois o seu objetivo com o texto é convencer. E, além disso, procure mostrar pontos positivos e negativos. A gente não vai aprofundar muito nisso aqui, pessoal, porque isso aqui vai ser tema de uma aula, que é o desenvolvimento do texto, o meio do texto. A gente vai ter uma aula para o início, uma para o meio e uma para a conclusão do texto. Então, isso aqui a gente vai falar bastante ainda. Mas só para você entender a importância da argumentação. Como que eu vou fazer isso? De forma clara, consistente, objetiva e sem gerar ambiguidade, ou seja, sem gerar duplo sentido. E de uma forma que você domine. Se a sua forma é aquela simples, faça simples, a rasteirinha. Se você não consegue de uma forma, de uma determinada, mas consegue de outra, escolha aquela que você tem mais domínio, ok? Nós vamos partir para a análise do texto. Eu acho que dá para ficar a imagenzinha aqui. Eu diminuí bem o dó. Então vamos lá. Pessoal, esse texto, ele é uma redação, nota 1000, do ano de 2016, quando o tema foi a intolerância religiosa. Okay? Eu preferi pegar uma mais antiga, a gente estava trabalhando muito em 2019, a gente deu uma voltada mais no tempo, né? Pois bem, eu vou ler o texto, lembrando que eu quero chamar a atenção dessas partes que está destacada em vermelho, tá? Então, o período colonial do Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Ponto. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem: imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Essa é a introdução.
Daqui de O Período a Ter Soberania, ela faz uma introdução do tema. É uma informação. É a primeira coisa que se faz. Agora, embora, ela vai usar o conectivo embora, que já dá uma ideia contrária, né? A concessão. Embora a intolerância ela é anterior ao século XXI, em pleno século XXI, 2016, o ano do tema da redação do Enem, ela sugere as mesmas conotações sua origem lá do século XV, do século XVI e até mesmo anteriormente. Imposição de dogma, querer impor o seu pensamento religioso a outro, querer impor, e isso à força, no uso da violência. Tá bom. Vamos então agora. No entanto, a lenta mudança da mentalidade social e o receio de denunciar dificulta a resolução dessa problemática e configura um grave problema social. Aqui ela vai definir a sua tese, ela vai defender a ideia de que mudança lenta e medo de denunciar agrava o problema social. Onde está a argumentação aqui, pessoal? A argumentação está aqui em vermelho, ela traz a argumentação. Essa argumentação aqui, ela trabalha com a ideia de a interpretação dela, né, do autor do texto. E aqui também nós temos a argumentação, porque ela constrói a ideia. Claro, ela começa o texto com a citação histórica, o que é uma forma de argumentar. Ela traz assim, ela interpreta essa citação histórica com base no século XXI e ela cria uma ideia, né? O autor do texto ele cria uma ideia, a ideia de que a mudança é lenta, a mudança social é lenta e o medo de denunciar acaba agravando o problema, certo? Aí nós vamos para a parte que tem mais argumentos. Bom, nesse momento agora, nós vamos ter o segundo parágrafo, que é o desenvolvimento. Nesse contexto, que contexto? Isso aqui, pessoal, é uma coesão, é um retorno ao que foi falado. Nesse contexto de violência, de imposição de dogma, de medo de denunciar, é importante salientar que, segundo Sócrates, vejam a citação aí, os erros são consequências da ignorância humana. Ok. Logo, é válido analisar que o desconhecimento acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamentos opostos. À vista disso, é interessante ressaltar que em algumas religiões o contato com perspectiva de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar as visões díspares. O que a gente vê aqui nesse segundo parágrafo? A gente vê que ela retoma aquela ideia lá e ela fala aqui de uma coisa interessante. Por que não há mudança de mentalidade? Ela vai defender que não há mudança de mentalidade dizendo que há um desconhecimento. Quando há um desconhecimento, há desrespeito. Quando a pessoa conhece o outro, ela não é obrigada a aceitar o pensamento do outro, ela não é obrigada a aceitar a ideia do outro, mas quando ela conhece, ela respeita mais facilmente. Então ela vai defender a ideia de que o desconhecimento gera desrespeito, ok? Outra coisa também que ela vai defender, o desconhecimento da lei. Ou seja, conhecer a lei é bom para aumentar essa liberdade religiosa, né? Essa tolerância, porque o tema da redação é intolerância, quer dizer, não tolerar o outro. A tolerância não é o aceitar. Eu não sou obrigado a concordar com o pensamento religioso de ninguém, e ninguém é obrigado também a concordar com o pensamento religioso meu. Porém, nós somos obrigados a respeitar o pensamento de cada um, correto? Então, quando eu conheço a lei, quando eu tenho conhecimento das punições, quando eu tenho conhecimento da própria crença do outro, eu consigo ser mais respeitoso com ele. E isso vai acabar com a intolerância, com a violência. Então, ela defende esse pensamento aí. O que ele poderia argumentar? Bom, se ela começa dizendo que é preciso conhecer e que é preciso também
respeitar essas leis, respeitar as diferenças religiosas, né? Então ela vai defender esse pensamento aqui, como vocês estão vendo. No próximo, a gente tem uma coisa também que chama muita atenção. Além disso, ou seja, ela vai continuar o seu pensamento. Lembra que ela citou Sócrates, falou do desconhecimento? Agora ela vem com um outro pensamento. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, outra citação em seu livro Pedagogia do Oprimido, ela usa aqui uma citação para embasar, né, para estruturar a sua argumentação. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. De maneira análoga ou de maneira semelhante, muitos religiosos, a fim de evitar conflito, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolve violência. Ok? A falta de denúncia que ela falou lá no início na tese, a falta de denúncia, o medo de denunciar, acaba aumentando isso, porque quando a pessoa não é denunciada, ela não é punida. Quando ela não é punida, ela acha que pode continuar fazendo. Entretanto, vejam a ideia contrária. Omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Então veja, qual é a argumentação que a gente vê aqui? Ela continua argumentando a ideia, né, defendendo a ideia de que o desconhecimento, lá no outro parágrafo, e agora o medo de denunciar, acaba perpetuando essa intolerância religiosa. E aí ela vem com a interpretação dela, um argumento de interpretação, que omitir crimes, ao contrário do que se pensa, não é bom. É ruim, porque você colabora com a discriminação, você colabora com a impunidade, você colabora com a violência. Ok, pessoal? Então veja que, aí eu pergunto para vocês, é uma redação, né, citou Sócrates, né, citou aí Paulo Freire agora, falou lá do fato histórico lá da catequização dos índios, né, a partir de 1500, da chegada dos portugueses no Brasil. Porém, a gente vê que é uma redação que não está assim tão, né, mirabolante, aquela coisa cheia de termos difíceis, cheia de citações, de grandes pensamentos. Não, é uma redação que a altura, ou seja, ao nível do terceiro ano de ensino médio, que também não vai, né, ou mesmo de primeiro ano também, de segundo, não importa, né, mas não está tão assim, vamos dizer, aquela redação, vixe, é difícil, eu não consigo. Veja, simples, né, dentro da possibilidade do autor, dentro dos limites dele, ele construiu um texto interessante, organizado, em que ele organizou o quê? O medo de denunciar, o desconhecimento, e ele vai construindo isso. A gente vai encerrar, claro que eu não vou ler tudo, porque o último parágrafo é proposta de solução. Nosso objetivo não é. Quando a gente for falar de conclusão de texto, a gente vai falar de proposta de solução. Vamos lá? Sendo assim, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar o respeito religioso e o exercício de denúncia. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação fazer isso, fazer aquilo, implementar isso, implementar aquilo, que são propostas de solução. Agora, veja vocês que ela retoma a ideia dela, a tese, certo? E qual é a retomada de tese que ela fala? A retomada de tese que ela faz aqui é que precisa adotar medidas capazes de assegurar o respeito religioso à denúncia. Veja que ela retoma o que ela falou lá no início. Respeitar, conhecer, para poder respeitar e denunciar os casos de injustiça, de intolerância, de violência contra a escolha religiosa do outro. Então é isso, pessoal. Claro, a gente não vai ler aqui a ter por uma questão de que não há necessidade, tendo em vista que isso aí é uma proposta de solução, que a gente vai ter uma aula exclusiva para falar de proposta de solução, porque tem que ser com paciência. Ok? Resumindo, o que você deve fazer? Então, nós vimos esse texto aqui, deixa eu voltar só um pouquinho, vocês viram aí os argumentos. Resumindo, 10 dicas para mandar bem na redação. Eu vou ler, talvez vocês não esteja tão bom assim, esteja, né, bacana para ler, vamos ver lá. Leia bastante, é a primeira dica. Sites, jornais, revistas são boas opções para você se manter informado.
pratique. Bons textos vêm de exercício. Até atletas, né? Eles conseguem quebrar recordes, atingir os objetivos dele com exercício. Para se fazer uma boa redação, não resta dúvida, precisa ter exercício, exercitar. Faça uma redação por semana. É interessante fazer isso. Seja claro e objetivo quando você vai fazer sua redação. Lembra? Para eu ser claro e objetivo, eu vou escrever aquilo que eu domino, aquilo que eu entendo bem, aquilo que eu mando bem. Correto? Utilize linguagem pessoal. O que é a linguagem pessoal? Evita aquela coisa, eu penso, eu acho, eu acredito. Evita isso. Procure trabalhar mais em terceira pessoa. Acredita, se pensa, se assim por diante. Não fuja do tema. Defina argumentos antes de começar, que foi aquele primeiro passo que eu falei para planejar. Lembra dele? Não repita muito uma palavra. Utilize sinônimos. Evite gírias, termos coloquiais, verbos no gerúndio, né? Uma linguagem mais elaborada. Respeite o formato da redação exigida. Se é uma redação texto dissertativo argumentativo, fique dentro dele. Introdução, informação e tese, desenvolvimento, argumentar e concluir com a proposta de solução. E por último, leia o último parágrafo escrito antes de continuar. Quer dizer, cada vez que você... Eu até sugiro mais ainda. Antes de você passar a redação a limpo, né? Por exemplo, você fez a redação, deixa ela lá num canto, né? Vai responder a prova, depois você pega ela para passar limpo. Antes de passar limpo, faz uma leitura. Se você compreendeu, se ficou alguma coisa ali que ficou ambígua, que deu duplo sentido, né? Você vai fazer essa leitura aí. Correto, pessoal? Vamos pular. Agora é a sua vez. Claro, como eu disse, as nossas aulas ainda não estão configuradas para a gente ter essa interação de vocês estarem respondendo. Pretendemos, dia 29, se Deus der graça, vida para nós, pretendemos dia 29 trabalhar com o Google Meet, que é um momento em que vocês vão poder também falar um pouquinho, comentar, escrever, tá com um caderno na mão, tá fazendo escrita. Vamos tentar uma aula mais assim, mais prática, né? Porque agora tá mais teórica, vamos tentar uma mais prática. Isso a partir do dia 29, lembrando que segunda-feira que vem é o recesso. Isso aqui tá no Google Sala de Aula, pessoal. Eu até sugiro assim, se vocês quiserem aproveitar esse tema e fazer um texto dele, e posso mandar para vocês um tutorial, um vídeo, né? Tutorial de como postar algo no Google Sala de Aula. Tem lá, adicionar, a atividade está lá. Eu posso criar a atividade e aí você vai adicionar, né? Também pode ser nos comentários particulares, dá para fazer, no mural dá para fazer, no mural da turma. Aqui, por exemplo, né? A proposta da redação é o papel das redes sociais na reconstrução de pontos de vista. A gente vai ter esse tema de redação, ele segue o formato do Enem, né? Com base nos textos motivadores, redige um texto dissertativo argumentativo, norma padrão, o papel das redes sociais na reconstrução de pontos de vista. Aí vocês têm aí, ó, primeiro texto. Alô, comunidade, tamo junto. Então por que você votou contra as cotas, PEC do trabalho escravo e a PEC das domésticas? Maldita internet. Aqui é uma frase atribuída a essa de Queiroz, outro texto. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que estão todos errados. Aqui nós temos ali, uma matéria do UOL, né? A difícil tarefa de sustentar uma opinião diferente das redes sociais. Porque todo mundo você é bombardeado, todo mundo pensa diferente, acha que não pode ser assim, não pode ser daquele jeito, e acaba virando aquele tumulto, né? E aí é uma matéria, a gente pode até depois colocar o link da matéria, você clica nele, já vai abrir, é interessante, ok, pessoal? E antes de falarmos isso aí, vamos recapitular, a gente já vai encerrar, não vai demorar. Volto a repetir, pessoal, a próxima aula nossa nós vamos já trabalhar com a ideia mais prática,
certo? Vocês vão fazer texto, vão enviar, a gente vai estar corrigindo, vendo alguma coisa, comentando, né? Vai ter aula para a gente fazer os comentários, escolhe um texto. Então, assim, nesse momento a gente está trabalhando muito com a teoria. Aí eu fiz o teste. Depois nós vamos trabalhar bastante com a prática, correto? Isso a partir do dia 29, porque dia 22, como eu já disse, não tem aula. Tem algumas dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, o momento é esse, o bate-papo está aí, está visível, pode mandar alguma coisa. Lembrando que o nosso objetivo, o objetivo da nossa aula hoje é trabalhar com construção de argumento. Como fazer bons argumentos? Lembra os passos? Planejar, vamos voltar neles lá? Vamos voltar para vocês verem? Vamos ver os 5 passos? Aqui, tá chegando. 3, 2, 1. Primeiro passo, planejar o texto antes de escrever. Segundo passo, escolher um tipo de argumento, aquele que você domina mais, entende mais. Terceiro passo, definir as finalidades do argumento. Para que eu quero aqueles argumentos? Que eu vou trabalhar com premissas, para depois chegar a uma conclusão. Isso aí você deve fazer antes de escrever o texto. Quarto passo, coesão. Caprichar na questão do coesão e conectivos, quer dizer ligar os argumentos às informações, uma informação, uma argumentação, uma informação, uma argumentação. Eu vou ligando eles, ok? E o quinto passo é você não querer enfeitar demais, quer dizer, não querer andar com algo que você não domina, tomar tombo atrás de tombo, ok, pessoal? E aí fica aqui para vocês, nessa análise do texto, fica essa proposta aqui. Eu sugiro a vocês, quem tiver interesse, é claro, não é obrigatório. Tá lá no Google Sala de Aula, eu mando a atividade lá, né, como atividade. Vocês podem fazer e aí eu vou ensinar vocês como, eu acho que vocês sabem, né? Eu falo ensinar, até assim, é modo de dizer, que eu acho que vocês dominam muito mais do que eu. Claro, negócio de internet aí, vocês têm muito mais facilidade. Então, o que acontece? Vocês vão, vendo essa proposta, vocês vão escrever lá no caderno mesmo, a lápis ou a caneta, enfim, e tirar foto com o celular e lá, né, postar lá no Google Sala de Aula, entregar o trabalho. É muito fácil de fazer, bacana, você entra lá, coloca, a gente vai ler o seu texto e vai fazer os comentários. A gente aproveita na próxima aula do dia 29, a gente já começa também com esse mesmo tema, pode ser ou outro, vamos ver, né? E aí, com esse tema, a gente já aproveita e já faz o primeiro parágrafo. Nós vamos trabalhar por partes. A partir do dia 29, primeiro parágrafo, introdução, depois todo mundo fizer, a gente vai para o segundo e terceiro, que é o desenvolvimento, depois a gente vai para o último, aí no final a gente tem um texto pronto, correto? Então, pessoal, é isso. Vamos abrir um pouquinho aqui a janela. Nesse momento agora, pessoal, a gente já vai para o encerramento. Aqui os alunos escreveram que está tudo ok, tranquilo, não está tendo problema. Então, lembrando, a aula anterior nós falamos tipos de argumento, as bases dos argumentos. A aula agora de hoje nós estamos falando de como construir argumento, ou seja, os passos para fazer um bom argumento. São aulas teóricas, nós estamos fazendo essa parte teórica, entendendo. A partir do dia 29, a outra semana, passando semana que vem na outra, aí nós vamos entrar na parte prática, que é onde a gente vai pegar firme, se Deus quiser, né? Aí eu vou deixar a atividade, vou deixar lá no Google Sala de Aula até o dia 29, certo? Se alguém quiser já fazendo a redação completa, ou se quiser fazer só o primeiro parágrafo, fique à vontade, envia lá, encaminha alguma coisa para a gente poder estar acompanhando, tirando as dúvidas e assim por diante. Ok? Tudo certo então, pessoal? Também vou postar a correção do teste para quem tiver interesse. Os testes de bases textuais, coerência, coesão, pontuação, conectivos, ainda está aberto. Se alguém quiser fazer, ainda dá para fazer, está lá, dá para fazer ainda. A correção, mas eu vou ver a correção antes de fazer o teste. Não tem problema nenhum. O importante,
né, nesse momento agora é você estar estudando, certo? Então chega a hora de encerrar, pessoal, agradecer mais uma vez. A gente sabe que não é a mesma coisa de uma aula presencial, porque assim a gente pode tirar dúvidas, ler alguma coisa, corrigir ali, mas a gente vai tentar, nas próximas aulas, estar mais prático um pouquinho, trabalhar mais com a prática, né? Mas é o que também a gente tem, são os recursos que a gente tem para fazer, a gente também não vai ficar parado sem fazer nada aí, só olhando para o tempo. Vamos estudar, porque o tempo passa, né? Logo chega a proposta do Enem e nós não sabemos o que vai acontecer, mas, né, o importante é a gente estar se preparando, fazendo a nossa parte. Então Deus que abençoe vocês muito, né? Lembrando que aí vai ficar o vídeo da correção do teste, o teste vai ficar em aberto para quem quiser ainda no Google Sala de Aula, e esse slide aqui que vocês estão vendo, esse aqui que vocês estão vendo, vai ficar lá como proposta de redação para alguém fazer, né, se assim se interessar também, ok? Então Deus abençoe, até a próxima e a gente vai encerrar. Lembrando que segunda não tem aula, viu pessoal? Segunda não tem trabalho nem aula. O trabalho está lá no Google Sala de Aula, mas nós não vamos ter aula nessa segunda que vem, só na próxima, se Deus nos der vida e saúde, se Deus quiser. Nós vamos encerrar então. Deus abençoe vocês e até a próxima.